das vezes o poder e os sinais que a Bíblia diz que no nome de Cristo nós faremos. Eu tenho uma coisa para dizer. Deus não quer só usar apóstolo Valdemiro, porque eu creio nas curas que acontecem na igreja mundial. Mas essas curas são também dadas por Deus por intermédio da imposição das suas mãos. Aleluia! Sabe por quê? Alguém é ateu. E quem é ateu é uma pessoa mais louca e maluca do mundo. Porque diz, né, sou louco, não a Deus. Para um ateu, você não precisa provar para ninguém que Deus existe. Acreditar que Deus existe, ele quer ver provas oculares de que o poder de Deus existe de verdade. Só que pelo sacrifício do Calvário, eu posso ver pessoas aqui que antes de se encontrarem com Jesus eram totalmente capazes de Satanás. Mas ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele nos deu o poder de sermos chamados filhos do Deus Todo-Poderoso. Sabendo que Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e você é príncipe porque você é filho do Rei, todas as riquezas que Deus tem é herança minha e sua. Tome posse de todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Fique sabendo que se Satanás quiser brincar com a sua família, por um caminho ele pode vir, mas por 7 caminhos ele fugirá esta noite. E a igreja testemunhando em Atos dos Apóstolos todos os sinais de Cristo Jesus. É Cristo dizendo: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai aqui em Jerusalém, no centro espiritual do mundo, até que sejais revestidos de poder. O revestimento do batismo com o Espírito Santo da verdade. E quando Jesus é assunto ao céu, uma nuvem o oculta dos olhos do seu céu e dos seus discípulos. E eles perguntam: e agora o que será de nós? Anjos de Cristo vem e diz: varões galileus, porque vocês estão olhando para o alto? Fiquem sabendo que da mesma forma que ele foi, ele voltará. Ele voltará. Eu vou repetir novamente: ele voltará. E assim eu entendo que no capítulo 2 é o dia da festa do Pentecostes, aonde os judeus de todas as partes da terra, judeus helenistas que foram influenciados pela cultura grega, judeus ortodoxos, fiéis à lei de Moisés, e judeus prosélitos, porque eram gentios, mas por opção própria, eles escolheram acreditar no Deus de Israel. Estando eles reunidos ali, e diz a Bíblia Sagrada que 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo, até que aproximadamente às 9 horas da manhã, a promessa do Espírito Santo que estava em Joel 2:28 veio sobre toda a igreja. E os homens começam a falar, e aqueles homens começam a falar nas línguas das nações que estavam ali, até que um abusadinho se levanta e diz: estes homens estão cheios de vinho na mente. Até que Pedro, tomado posse da promessa que Cristo diz: por causa da tua declaração, tu és Pedro, mas sobre esta rocha que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus prometeu uma
dou autoridade diante da minha igreja. E Pedro se põe de pé com os 11 e diz: varões, irmãos, porque vocês debocham? Isso é cumprimento do que Joel predissera aos nossos pais, que o Espírito Santo haveria de repousar, e os nossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele disse: os vossos velhos terão visões, e os vossos jovens sonharão. O que isso quer dizer? Ele faz uma sinopse do que Israel fizera com Cristo. Resultado do sermão: quase 3.000 almas entram dentro da igreja. Pentecostes era conhecido como a festa da colheita, aonde os judeus tributavam a Deus a gratidão por todas as colheitas prósperas que eles recebiam abundantemente da terra. O Pentecostes para a igreja foi a grande colheita de almas para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro no grego, pedrisco pequeno. Poder no grego, dunamis, que tem 3 variantes na gramática portuguesa. A primeira variante, dinamismo. A segunda variante, dinamite. E a terceira variante, dinâmico. Jovem Davi, o que você quer me entregar? É porque simplesmente quando Jesus fez a promessa a Pedro: Pedro, tu é Pedros, tu é pedrisco pequeno, mas por causa disso eu vou te usar com poder, porque o pedrisco pequeno nas mãos de Cristo é uma dinamite nas mãos daquele que fez os céus e a terra. Tu pode ser o menor aqui esta noite, mas se você abrir o teu coração, tu serás uma dinamite, uma bomba na mão do Senhor. Meu Deus, aleluia. Poder, glória, louvado, aleluia. E a igreja testemunhando. Os judeus são contra. E os discípulos dizem, em Atos capítulo 4, verso 20: porque não podemos deixar de testemunhar do que temos visto e ouvido. Pedro e João disseram isso. Pedro e João estavam lá no monte da transfiguração. Pedro e João estavam dentro do lago da Galileia quando a tempestade veio, e Jesus veio para entrar dentro da embarcação. Eles disseram: o que é isso? É um fantasma. É porque eles não souberam discernir. Eles tinham uma coisa que muitos crentes têm hoje, que só conhecem a Jesus na hora da bênção, mas não sabem conhecer a Jesus na hora da adversidade. Pedro e João sabiam que aquele que prometeu o Espírito Santo, ele cumprirá. E depois que o Espírito Santo desceu sobre a terra, ninguém podia parar o grande crescimento da igreja. É os judeus se levantando. Volte sua atenção para cá, para que nós estivéssemos aqui esta noite. É os nossos irmãos. Primeiramente, o primeiro mártir da igreja, Estevão, sendo apedrejado. Quando ele começa a declarar os pecados da nação de Israel por terem rejeitado a Cristo, quando ele é declarado como anátema, um blasfemador, quando ele está a ponto de morrer, ele vê o seu Cristo à destra de Deus para dar boas-vindas ao reino dos céus. Eu entendo que ainda que te atirem pedras, quanto mais te atirarem pedras, mais Jesus se porá de pé no seu trono para mostrar a glória dele sobre a sua vida. É Estevão pagando o seu testemunho com o seu próprio sangue. É Pedro sendo pastor presidente da igreja em Jerusalém. E é Jesus no caminho de Damasco, aproximadamente 240 quilômetros de distância de Jerusalém. Enquanto Saulo aspirava perseguição à igreja de Cristo, ele é canto, ele dá sais, ele fala. Enquanto
Saulo mancomunava no seu coração: eu destruirei a igreja. É Jesus esperando Saulo lá no meio do caminho para mudar a história da vida dele.